Eu estou saindo da Assembleia dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Vigilância aqui no Distrito Federal, prestando solidariedade a essa brava categoria. Eu não poderia deixar de comentar isso que foi um soco no estômago do povo brasileiro, na nossa democracia e na concepção de justiça. Nós temos um STF que vai explicar historicamente muita coisa ainda para a nação. Como é que compactuou e como é que participou da articulação para tirar Dilma Rousseff, sem crime de responsabilidade, da presidência da República. Vai ter que explicar muito ainda como é que prendeu Luiz Inácio e possibilitou a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva sem provas e com o processo ainda sem estar transitado e julgado. Vai ter que explicar muita coisa. E agora mostrou a sua subserviência, a sua condição de sabujo, a sua condição de ser saprófago de uma democracia que está comprometida e rompida neste país. Vejam bem, acabou de suspender as investigações que envolvem o caso Queiroz. Se encontrou mais de 1 milhão nas contas de Queiroz. Parte desses recursos, eles foram 20 e poucos mil, ou 24, 26 mil, não sei, foram encaminhados para a mulher do presidente da República. Depois se descobriu que é uma relação extremamente promíscua da família de Queiroz com o poder público e com a família Bolsonaro. Mas vejam, eles suspenderam as investigações. Investigações que têm tido uma série de tentativas de serem burladas, porque o senhor Flávio não vai depor, porque o senhor Queiroz não vai depor, mas posta vídeos rindo do povo brasileiro, dançando e pisoteando a população brasileira, a noção de democracia, rasgando, dilacerando o discurso de que este senhor Bolsonaro viria para poder enfrentar a corrupção. Mas vamos analisar direito. O STF diz que há uma indefinição de fórum, uma expectativa de fórum, porque o senhor Flávio irá assumir o Senado a partir do dia 1º de fevereiro. Primeiro, já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que o fórum ele se remete a fatos que foram cometidos durante o exercício do mandato, isso é claro, e não tem mandato, o senhor Flávio não tem mandato ainda. Então por que haveria essa dúvida acerca do fórum? O senhor Flávio, ao não ter mandato, e este fato ser deste período, ou no período anterior ao dia 1º de fevereiro de 2019, não tem fórum privilegiado, não há dúvidas acerca disso. Então o Supremo coloca em dúvida a sua própria compreensão. O segundo aspecto, não foi o senhor Flávio que disse que iria contribuir com as investigações? Não foi ele que disse que estaria disposto a prestar qualquer tipo de esclarecimento, embora tenha fugido do processo, fugido de todas as tentativas que se fez de esclarecimento? E não foi o próprio Ministério Público do Rio que disse que nem se precisaria dos depoimentos de Queiroz ou do depoimento de Flávio, porque havia tanta materialidade no que estarreceu a própria nação? Então, portanto, se o senhor Flávio diz que não quer impedir o desenvolvimento das investigações, porque nada teme, por que entrou para poder suspender o processo de investigação? Por que entrou? Quem não deve, não teme. E para além disso, não foi ele que disse que não tinha nada a ver com essa relação ou com esse dinheiro encontrado nas contas de Queiroz? Não foi ele que disse que este era um problema que o Queiroz tinha que explicar? Porque ele não tinha nada a ver com isso? Não foi ele que disse isso? E por que ele entra no Supremo para suspender o processo de investigação? E a máscara cai. A máscara cai. Está se desnudando o caráter corrupto desses que estão no Palácio do Planalto. Estes que estão no Palácio do Planalto, a sua família, não conseguem explicar a relação com as filhas do Queiroz, não conseguem explicar o próprio Queiroz e fogem da justiça.
fogem da justiça. Agora, o que nos surpreende sobremaneira é como o STF tirou a venda, como o STF destruiu a balança e como o STF, que deveria preservar a Constituição brasileira, tem sido um agente de destruição da própria Constituição brasileira. Por isso nós estamos no dia de hoje extremamente tristes com tudo isso que está acontecendo, porque esse é o nosso país. Esse é o nosso país. É por amor a ele que a gente se coloca em movimento. É por amor a ele que a gente defende os direitos do seu povo. Aliás, um povo que está sendo discriminado pelo senhor vice-presidente da República. Sabe o que disse o senhor vice-presidente numa entrevista hoje, que foi dada ao Correio, publicada pelo jornal Correio Brasiliense? Ele disse primeiro, não se preocupem com essa questão da flexibilização da posse das armas, porque os pobres não vão ter dinheiro para comprar as armas. Sabe o que ele está dizendo? Que as armas vão ficar só com os ricos. E que, como ficam com os ricos podem utilizá-las, inclusive utilizar contra os pobres. E que os pobres são motivo da própria violência desse Brasil. Mas mais adiante, ele diz que a violência doméstica, ela acontece muito na população pobre, igual acontece mais na população pobre. Primeiro, que isso é uma inverdade comprovada estatisticamente. Segundo, quer dizer que pobre é responsável pela violência urbana, é responsável pela violência doméstica, é responsável pela promiscuidade, que mais adiante ele fala, as favelas são antros de promiscuidade. Vejam, que preconceito contra o pobre. A impressão que se dá é que destas falas a gente consegue vislumbrar que eles gostariam de ter eliminado todos os pobres. Por isso querem acabar com a aposentadoria do povo brasileiro. Por isso ele vira as costas para o povo brasileiro, mas nomeia o seu filho, articula para nomear o seu filho, ganhando, acho que 4 vezes mais do que ganhava como funcionário do Banco do Brasil. Então ali eu fico me perguntando ao senhor Mourão, senhor Mourão, o senhor acha que um soldado pode pular para ser general? O senhor acha que uma pessoa como esse seu filho, que ganhava, me parece, 12 mil reais, pode de repente pular para para ter este cargo com este valor? Que diz respeito com os funcionários, com os bancários do Banco do Brasil, com as bancárias do Banco do Brasil, que disputam processo seletivo, que disputam, que construíram a duras penas alguma meritocracia que está sendo rasgada por esse governo, como está sendo rasgado por este governo qualquer tipo de respeito com o povo brasileiro. O vice acha que todos os problemas do Brasil estão na população pobre. A impressão que a gente tem é que ele acha que se não tivesse pobre, porque o Brasil que eles pensam, no Brasil de Moro, não, neste Brasil, a população pobre brasileira não cabe. Os trabalhadores brasileiros também não estão dentro dele. É um conluio e uma tentativa de se proteger de qualquer denúncia de corrupção. Por isso, eu encerro apenas dizendo: Queiroz, Bolsonaro filho, estão em verdade mostrando a face deste governo. A face deste governo. E aí eu me pergunto, em tudo isso, é estranho o silêncio de Sérgio Moro. Sérgio Moro, que já perdoou Onyx Lorenzoni de um crime confesso, ou de uma postura de caixa 2 absolutamente confessa, é réu confesso, que já perdoou Onyx Lorenzoni e que se cala e diz que esse não é um problema do governo. Não é um problema, condução coercitiva, quando o Lula tinha toda a disposição de depor e fez a condução coercitiva, já preparando a prisão injusta e política de Luiz Inácio Lula da Silva, é cúmplice de um governo que desrespeita o povo brasileiro. Aí dói, é como se estivesse pisando no nosso corpo, o corpo do povo brasileiro, o corpo e a alma do povo brasileiro, a dancinha do Queiroz, ou dos que compõem esse clã e que articulam esse escárnio com a nação brasileira. E aí eu digo,
O que foi feito hoje pelo Supremo, pelo STF, é como se fosse a dancinha. A dancinha. A dança do escárnio, a dança do desrespeito ao povo brasileiro, à justiça e à construção de um enfrentamento a toda sorte de impunidade. A impunidade está sendo tecida e nesse tecimento tem as digitais de Sérgio Moro.